Muito bem. Na aula passada, nós aprendemos a calcular integrais como a antiderivada. Ela vai continuar sendo antiderivada. Contudo, você não sabe que função, que derivada dá essa função aqui. Isso já não é mais evidente e não tem em tabela alguma. Então, nós temos que reduzir essa integral complicada em termos mais simples, de forma a encontrarmos a antiderivada, né? Então, vamos primeiro copiar esse cara ali. Integral de x² mais 1 elevado na 50 vezes 2x dx. A primeira ideia aqui é usar a regra da substituição. A regra da substituição, ela diz: simplifique tua vida, né? Chame tudo isso aqui, por exemplo, de u. Daí você vai ficar com integral de u elevado na 50 vezes 2x vezes dx. Parece que ficou mais simples. Contudo, agora eu tenho duas variáveis. Eu só posso ter uma variável, eu não posso ter duas. E eu não poderia ter esse x, deveria ser alguma coisa em termos de u. E eu não poderia ter esse dx, deveria ser alguma coisa em termos de du. Como resolver esse problema? Você chamou esse cara de u, né? Então, u igual a x² mais 50. Quanto será que vale du? Eu não sei, mas eu sei quanto que vale du dividido por dx. A derivada du dividido, né? O diferencial du dividido pelo diferencial de x, que é a derivada du em relação a x, é igual a 2x. Né? Essa derivada é 2x, essa derivada é 0. Então, você sabe que dx é igual a du dividido por 2x. Isso é muito bom, porque toda aquela integral aqui agora, ela vai ficar integral de u elevado na 50 vezes 2x vezes o dx, que agora é du dividido por 2x. Que baita sorte, ó. Cortou esse com esse. E tudo isso aqui ficou apenas a integral de u elevado na 50 du. Essa integral nós sabemos fazer, é uma integral simples, né? Ela fica igual a 1 dividido por 51 vezes x, vezes u, né? Não x, vezes u elevado na 51. E aqui no finalzinho eu vou substituir o u por aquilo que eu substituí lá no começo. Vai ficar 1 dividido por 51 vezes x² mais 50 elevado na 51 mais c. Se você derivar esse cara azul aqui, ó, se você derivar esse cara aqui, vai dar exatamente aquele cara lá. Não é difícil de ver isso, ó, porque se você deriva, você também vai chamar isso aqui de u e vai fazer vezes du dx. Você vai aplicar a regra da cadeia e vai ficar exatamente igual àquele. Então, a integral por substituição é uma espécie de regra da cadeia no caminho inverso. Vamos fazer mais aqui para não ficar assim tão no ar, né? Uma que é simples, parece simples, né? É essa seno de x mais 9. Então, integral de seno de x mais 9 dx. Não tem em tabela nenhuma integral de seno de x mais a. Só tem integral de seno de x. Bom, então você vai chamar tudo isso aqui de u. Então, você sabe que u igual a x mais 9. du dx igual a 1. Consequentemente, du igual a dx. Ou dx igual a du. Aqui vai continuar. Integral de seno, agora é o seno de u, porque dx igual a du. Essa você sabe, né? O que é que derivado da seno? É o menos cosseno. Então, aqui vai ficar menos
cosseno de U mais C, que é igual a menos o cosseno de x mais 9 mais C. Logo, essa integral aqui dá essa resposta. Basta derivar isso aqui. Qual que é a integral, qual que é a derivada do seno, do cosseno? É menos seno. Né? Então, vai ficar menos seno de x mais 9 vezes essa derivada aqui que vai dar 1. Né? De novo, uma regra da cadeia ao contrário. Muito bem, aqui nós temos cosseno de 5x. Eu só sei, de novo, a integral do cosseno de x, que é menos seno. Não, que é seno. Né? Que é seno. O que é que derivado da cosseno é o seno. E eu não posso simplesmente dizer que é seno de 5x, não é tão fácil assim. Então, integral do cosseno de 5x dx é igual a integral do cosseno de U. Agora, o dx não é igual a du, não é tão fácil assim. Você sempre tem que fazer U igual a 5x. Começa daqui, pelo que você substituiu. Então, du dx igual a 5. E aqui você tira aqui dx igual a du sobre 5. Então, no lugar do dx, que deveria estar aqui, você coloca du sobre 5. Esse sobre 5 passa para o lado de fora, fica 1/5 da integral do cosseno de u du. 1/5 do seno mais C, que é igual a 1/5 do seno, agora é de U vale 5x, mais C. Agora sim. Essa aqui é a resposta. Não dá para dar uma de mamuta e dizer, é seno de 5x. Veja que não é só seno de 5x, tem 1/5 pendurado ali. Por quê? Por conta da troca do dx pelo du. Agora vamos a umas mais difíceis, né? Essa aqui já parece bem mais cabeluda. Integral de dx sobre esse 1/3. O que eu posso encontrar aqui na tabela? Não tem nada parecido com algo elevado na quinta, né? Talvez eu chame tudo isso aqui de u. Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Aonde colocar o u. Então, integral de dx dividido por u na quinta. Só que não pode ser dx, tem que ser alguma coisa em termos de du. Aí você vai lá, eu disse que u é igual a 1/3 de x menos 8. Então, du dx é igual a 1/3. dx igual a 3 du. Logo, aquela integral lá, ela vai virar 3 du sobre... Eu até não faria sobre, né? Eu faria vezes 1 na menos 5. Podemos fazer na próxima. O 3 passa para fora. Aqui vai dar 1 na menos 5 vezes du. E agora a gente sabe que fica 1 sobre menos 5 mais 1, que é menos 4, vezes u elevado a menos 5 mais 1, que é menos 4. Isso aqui vai dar menos 3/4. Né? Esse menos, né? Menos 3/4. E u na menos 4. E u é quanto? 1/3 de x, então vou escrever aqui. 1/3 de x menos 8 a menos 4. E tá bom aqui. Você poderia simplificar mais se quisesse, mas tá bom ali. E o seu Ângelo se esqueceu do mais c, que é muito importante colocar nas integrais indefinidas também. Tá? Nas definidas não, que nós vamos ver mais adiante, mas nas indefinidas, o mais c faz parte, tem que colocar. Nem foi tão mais difícil essa. Né? Agora, essa aqui sim. Essa aqui é um pouco mais complicada, porque primeiro eu não faço ideia do que substituir. Né? Então, vou copiá-la, vou ver se devagarinho eu consigo enxergar alguma coisa. dx sobre 1 mais 3x ao quadrado.
Porque eu poderia aqui, de repente, chamar tudo isso aqui de U. Vamos começar de um jeito meio mamute, né? Eu estou achando que sei tudo. Então, U, eu digo que U igual a 1 mais 3x ao quadrado. Daí eu encontro du dx igual a 2x. 6x, né? 6x, 3 vezes 2, 6. E daí eu digo que dx é igual a du sobre 6x. Daí continua. Du sobre 6x sobre u. Tem u e x misturado, não dá? Não tem como. Não vai me facilitar em nada isso aí. Eu tenho que ter ou só x ou só u. Isso aqui seria muito bom se tivesse um x aqui em cima multiplicando, né? Daí ia ter um x, daí corta esse com esse. Aí beleza. Aí fica muito bom. Mas como não deu para cortar, não é esse o caminho. Bom, eu vou ver, a primeira coisa é eu ir lá na tabelinha e ver se tem alguma coisa assim do tipo 1 sobre alguma coisa mais alguma coisa vezes x ao quadrado. Você tem alguma coisa assim lá nas tabelinhas? Vamos dar uma olhadinha. Vou dar um ré aqui, vamos lá para as tabelinhas. Não é que tem aqui, ó, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, é a tangente inversa. Tenho a impressão que eu já vi isso, né? Tem também com raiz aqui, mas é isso aqui que a gente está procurando. Voltemos. Só que o que nós temos é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E não 3x ao quadrado. Vou ter que dar um jeito de mudar isso aí. Talvez eu diga que o u é esse cara que está ali ao quadrado. Vai ficar mais fácil, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou tentar colocar tudo isso aqui dentro do quadrado. Por enquanto só está o x ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a raiz. Aqui é um 1, aqui é o número 1 que está aqui. O mesmo 1 que está aqui, tá? Aqui vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de 3 vezes x. Agora eu coloquei, né, tudo isso aqui ao quadrado, e não só o x. Vezes dx. E agora sim, eu posso substituir esse cara aqui por u. Porque isso aqui daí vai ficar 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes o dx. Vou ter que deixar tudo em função de u. Primeiro eu digo que u igual a raiz de 3 vezes x. Na verdade eu já disse isso, né? Só reconfirmo. Du dx é igual a raiz de 3, e daqui eu tiro que dx é igual a du dividido por raiz de 3, que é isso que eu vou fazer lá. Então, vamos apagar aquele dx lá, e vamos colocar du dividido por raiz de 3. Bom, esse raiz de 3 aqui, ele passa para fora, né? E o valor dessa integral aqui a gente já sabe. O valor dessa integral ali, vou colocar 1 sobre a raiz de 3, que foi para o lado de fora, vezes a integral, que é a tangente inversa de u mais c. Então, isso aí vai ficar 1 sobre a raiz de 3, vezes a tangente inversa, o u é a raiz de 3 vezes x, mais c. A gente disse aqui, ó, que u igual a raiz de 3 de x, raiz de 3 vezes x. Continuemos, então, aqui. Aqui nós temos, essa aqui parece difícil. Então, vamos... Bom, se tem o mais, talvez nem tanto, né? Vamos fazer a integral de 1 sobre x dx mais a integral de secante ao quadrado de πx dx. Tem alguma coisa com secante ao quadrado? Eu já vi alguma coisa, eu creio que tem a relação com tangente. Esse 1 sobre x tem uma relação com logaritmo, né? Qual que é a derivada do ln? A derivada do ln
é 1 sobre x. Você não vai fazer ali, ó. Ali é um perigo você fazer isso aqui, ó. X dá menos 1 vezes dx. Isso tá certo, tá? Até aqui tá certo. Mas daí você vai fazer assim, 1 sobre 0 vezes x dá 0, mais c. Isso tá errado. Isso tá errado. Porque o que é que derivado dá 1 sobre x? É o ln. Então, esse pedaço aqui, ó, é o ln do módulo de x. E não é só o ln de x, não. É o ln do módulo de x. Tá? Tanto faz se é de menos x ou de mais x. Por quê? Porque o gráfico do ln, vou dar uma lembrada, isso é uma coisa que não é tão trivial assim. Eu vou fazer o gráfico do ln de x. É esse aqui, ó. Ele vem ele vem lá do menos infinito, vem subindo, 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 subindo e vai subindo meio torto assim, ó. E ele passa por 0 quando é 1 aqui. O ln de 1 é 0, né? Então, esse gráfico aqui, o ln do x, né? Ele só existe para os x positivos. Agora, existe o ln do menos x. Eu vou desenhar aqui, ó. Esse aqui, ó, é um espelho aqui. Esse aqui é o ln de menos x. Ele só existe para os x negativos, porque quando eu coloco um x negativo aqui, menos com menos dá mais. E aqui é o menos 1. Tem uma forma de eu representar esses dois ln's na mesma pegada. Né? Eu escrevi assim, ln do módulo de x. Né? ln do módulo de x, né? ln do módulo de x, ele é igual a ln de x para x maior do que 0, maior ou igual. Né? E ele é igual a ln de menos x para x, aqui você pode colocar menor ou igual a 0, porque 0 não faz diferença. Em 0 ele não existe em nenhuma das duas situações. Na verdade, eu nem poderia colocar por certo, nem deveria colocar igual a 0, nem aqui, porque não existe ln de 0. Se eu fizer a derivada desse cara aqui, ó, você veja que a derivada aqui ela é 0, né? Ela quase não tem inclinação, e aqui ela é muito negativa. Né? Ela é bastante negativa. Aqui ela é bastante positiva, a derivada. Aqui ela é bastante negativa. E lá ela é praticamente 0. E aqui ela é praticamente 0. Então, o gráfico das inclinações é um cara assim, ó. Aqui a derivada é praticamente 0, ela bate no 0 e depois ela fica bastante negativa. Aqui a derivada é bastante positiva e lá no final ela vai dar quase 0. E essa função roxa que eu desenhei aqui é 1 sobre x. Então fica fácil de acreditar que 1 sobre x é a derivada do ln de x. Eu falei até um pouco mais do que simplesmente resolver a derivada. Isso aqui você poderia pegar de uma tabelinha e pronto, né? Nós temos essa tabelinha, vamos lá na tabelinha. Está aqui, ó. Derivada do ln do módulo de x igual a 1 sobre x. Ou integral de 1 sobre x é ln de x mais c. Isso é uma integral tabelada. E, além de tabelada, eu digo mais, é nossa obrigação saber de cor. Agora, a segunda não é tanto obrigação saber de cor, né? O tempo é que vai fazer a gente decorar sem querer. Mas essa aqui, ela, secante ao quadrado, ela também é tabelada. Vamos lá dar uma espiada. Aqui, ó, secante ao quadrado. Então, a integral da secante ao quadrado é a tangente. Mas, tangente, ai. Mas lá era tangente secante ao quadrado de x, né? Então, aqui eu vou ter que tomar um cuidado, porque esse cara aqui eu vou chamar de u. E aí, aqui vai ficar a tangente de u, né, mais c. Além disso, esse de x vai mudar para du. Então, não é tão simples assim. Vamos a mais um passinho. Aqui eu vou ficar com integral de... Bom, eu já fiz, né? De 1 sobre x dx mais integral de secante de u, né? E se u é igual a πx,
du dx é igual a π. E dx é igual a du sobre π. Então, vou colocar aqui du sobre π. Aqui é secante ao quadrado, né? A única coisa é que secante ao quadrado vai dar tangente, tá certo? Só faltou dividir por π. Aqui. Finalmente, você vai ficar com ln do módulo de x mais tangente. No lugar de u, você coloca aqui πx mais c. E terminou. Se você quiser dar uma olhadinha, as coisas um pouco mais no capricho, dê uma olhada aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos a resposta que nós encontramos agora. Exatamente isso daqui. Muito bem. Vamos a integrais, continuar com elas não tabeladas. Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Isso não tem em tabela alguma, mas também não é difícil de fazer. Vamos fazer o seguinte aqui. Copiar ela, seno ao quadrado de x, cosseno de x, dx. Lembre-se que nós estamos trabalhando o método da substituição. Em cálculo 1 é só isso que nós vamos ver, não vamos ver nada mais difícil do que a substituição. E a substituição envolve uma troca de variáveis, né, de x por u, qualquer coisa, e esse de x vai ser trocado por alguma coisa em função de du, que tem alguma derivada que vai cortar com o que sobra aqui. Eu talvez faça o seguinte, eu vou substituir aqui, vou começar o seguinte, eu vou substituir u, talvez eu substitua u por seno de x. U por seno de x. Então, se eu disser que u igual a seno de x, eu sei que du dx é igual a cosseno de x. Consequentemente, eu tenho que dx é igual a du sobre cosseno de x. Então, vamos fazer isso. Integral de u ao quadrado vezes cosseno de x vezes du sobre cosseno de x. Corta, corta. Agora ficou fácil. Integral de u, quadrado de u, que vai dar u ao cubo sobre 3, mais c, que é igual a seno ao cubo de x sobre 3, mais c. Eu achei melhor substituir nesse que estava ao quadrado, né? Mas se eu tivesse outra iluminação, né? Vamos supor que eu substituísse u por cosseno, né? Então eu vou fazer isso agora só para ver se vai dar certo, sempre é bom. Vai que eu resolvesse fazer assim, ó. Integral de seno ao quadrado de x vezes u, né? Se u é cosseno de x, du dx igual a menos seno de x. Consequentemente, dx é igual a menos du sobre seno de x. Então aqui vai ficar vezes dx, que é menos du sobre seno de x. Vamos seguir com isso aqui. Isso aqui vai ficar integral. Esse corta com esse. De seno de x vezes u. O menos eu vou passar para o lado de fora. Vezes du. Ficou misturado aqui x e u. E não pode ficar misturado, né? Não pode de jeito nenhum. Você poderia ainda tentar um golpe aqui, ó. Menos integral do seno. No lugar do x, coloca cosseno inverso de u. Meu Deus, você conseguiu deixar pior do que estava lá em cima quase, né? Então essa certamente não foi uma boa estratégia. Não é fácil, a gente tem que ir buscando estratégias até que dê certo. Vamos pegar uma mais desafiadora aqui. Talvez nem tanto, veja que eu vou aqui colocar u no lugar dessa raiz de x. Me parece que é o mais evidente a se fazer, né? U igual a raiz de x. Aí eu fico com du dx. Eu sei de cor já
Essa derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Você não sabe decorar, faz x dá 1 meio e, né? E vai tocando. E eu sei que dx é igual a 2 raiz de x vezes du. Agora eu vou ficar com integral dE na u sobre u vezes 2 raiz de x vezes du. Aparentemente, eu me dei muito mal, porque tem u e x, e esse raiz de x não corta com nenhum outro. Mas que tal eu fazer o seguinte? Não é só apagar, tá? No lugar desse raiz de x aqui, eu vou colocar aquele u lá, porque u é raiz de x. Aqui eu dei muita sorte, né? Vezes u. Daí corta. E além de tudo, eu vou poder cortar esse u com esse u, que seria a mesma coisa que cortar aquele raiz de x com esse também, dá na mesma. E eu vou ficar com 2 vezes a integral dE na u vezes du. Integral dE na u é a na u, né? Então, 2 vezes E na u mais C é igual a 2 vezes E na raiz de x mais C. E aqui você tem tudo resolvido depois para ver com bastante calma em casa. Agora sim, agora a coisa está começando a apertar. Às vezes vocês vão me perguntar, mas por que eu estou vendo tanta integral? Tá? Imagine o seguinte, né? Imagine que você tenha uma caixa. Uma caixa. Ela está sobre um plano aqui. E você faz uma força para cá, e essa caixa ela vai se deslocar a uma determinada distância, né? Essa distância eu vou chamar de dr. Né? Essa força é de 10 newtons e essa distância é de 2 metros. Então você sabe que o trabalho vai ser de 10 vezes 2, que vai ser 20 joules. Agora, nem sempre essa força ela é constante, né? Então eu posso fazer o gráfico aqui. Esse aí é molezinha lá do 2º grau, né, do ensino médio. Força por distância, né? Você vai dizer que a força é constante e a distância vem até 2, né? E você sabe que essa área aqui é o trabalho. Então, essa área é o trabalho, tranquilo. Agora, na universidade e na vida real, né, o gráfico de força por distância, ele pode ser assim, ó. E aí, como é que você faz para calcular essa área aqui, né? O trabalho continua sendo força vezes distância. Você vai dizer que trabalho é igual a força, só que daí vai ser vezes um dr e uma integral. Tá? Porque você vai pegar essa força aqui, multiplicar por um dr, que é uma distância bem pequenininha, e somar com outra força vezes um dr até encontrar essa área aqui. Por isso que a gente está aprendendo a calcular integrais, né? É como se isso aqui fosse a força. Esse é o gráfico todo tortuoso da força. E esse aqui é a distância. Por isso que a gente está aprendendo a calcular essas integrais. Muito bem, então vamos calcular agora a integral mais difícil. Como calcular essa coisa mais complicada? Bom, eu acho que por substituição pode ser uma boa. Vamos analisar aqui, ó. Se eu substituir u aqui, eu vou ter t ao cubo, não vou cortar com nada. Agora, se eu colocar isso aqui como u, só o que está dentro da raiz, a derivada vai ficar com t na quarta, que pode cortar com aquele. Isso já faz sentido. Veja que a gente já está conseguindo ficar esperto com a substituição. Não é que a substituição sempre resolve, mas é o primeiro método a ser tentado. U igual a 3 menos t na quinta. Agora, du dt é igual a 0 menos 5t na quarta. dt é igual a du sobre 5t na quarta. Bom, vamos fazer a integral.
Agora eu tenho a integral de t na quarta vezes raiz cúbica de u, vezes o dt é du sobre t na quarta, né? É isso aqui que eu me referia a cortar, ó. Agora a gente se deu muito bem. Faltou um 5 aqui, né? Tinha um 5 aqui embaixo também. Bom, tudo isso aqui é igual a 1/5 vezes a integral de u elevado a 1/3, é mais fácil fazer com potência, vezes du, que é igual a 1/5 vezes 1/3 mais 1. Quanto que é 1/3 mais 1? Eu vou fazer 1/3 mais 3/3, que é mais fácil, né? Isso dá 4/3. 1 sobre 4/3, então é 3/4, né? 1 sobre 4/3, vezes u elevado na 4/3, mais c. Isso aqui vai dar 3 sobre 20. 3 sobre 20, vezes o u. U é 3 menos 5 t na quinta. Elevado na 4/3, mais c. Muito bem. Quando eu comparo esse resultado aqui que eu encontrei com o resultado que eu deveria ter encontrado, eu vejo que houve alguma divergência. Aqui me apareceu 20 e lá me apareceu 100. O que pode ter acontecido aqui? Ah, é 3 menos 5 t na quinta, não menos t na quinta. A gente fez menos t na quinta, né? Então aqui vai ficar 25 t na quarta. Agora sim, aqui vai ficar 25 t na quarta. Né? Aqui embaixo fica 25 ao invés de 5. 25 vezes 4, 100. Agora sim. Muito bem, Flávia, Gustavo, Isaac, Ana, Daniel, os dois Daniel, Luca, Ana Júlia, Geórgia.